partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. A frase de Winston Churchill atravessa gerações porque fala sobre algo que influencia empresas, cidades e pessoas. A forma como escolhemos enxergar o futuro. E empreender exige muita coragem, mas exige também visão, capacidade de adaptação e disposição para continuar construindo mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. Toda empresa que cresce carrega uma história de escolhas, de aprendizados, mudanças de rota e principalmente de confiança no trabalho que está sendo realizado. E quando falamos sobre desenvolvimento regional, essa reflexão se torna ainda mais importante. Porque cidades prosperam quando existem pessoas dispostas a investir, gerar oportunidades, criar soluções e acreditar no lugar onde vivem. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza movimenta o Rio Grande, Sicredi é ter com quem contar, Clínica Com, quando o cuidado vai além da medicina, Ikigai Sushi Bar, culinária japonesa e alta coquetelaria, Tenondé Parque Hotel, Viver as Missões começa por aqui e CDL Santo Ângelo, acreditar muda tudo, começa agora o Cafezinho Missioneiro. Programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar das transformações do mercado, os desafios da inovação e as oportunidades de desenvolvimento na nossa região. E para essa conversa eu recebo hoje o Douglas Antunes, empreendedor há mais de uma década, fundador da Elevadores Noroeste, empresa especializada em soluções de mobilidade vertical que atua em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Douglas, seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Que prazer de novo aqui. Boa tarde, Dani. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui também novamente para nós, para poder falar sobre um assunto que a gente gosta tanto, né? Bastante. Que é acreditar, é empreendedorismo, falar de coisas boas, né? Vamos lá. E começar a semana falando disso, né? Dá um gás. Mesmo com esse frio que chegou ontem, né? Inverninho se apresentando ontem, a gente segue aí aquecendo, né? Este início de semana. E eu preparei várias perguntas que eu acho que vai dar uma conversa muito boa aqui, porque eu acho que a gente tem aí algumas formas de pensar muito parecidas. Então, quando eu estava pensando nas perguntas ali, eu e meu assistente, eu fiz um primeiro roteiro e disse, não, mas isso aqui está muito raso para conversar com o Douglas. Eu acho que eu vou um pouquinho mais profundo, porque a gente tem cacife nessa conversa, né? E aí eu preparei algumas perguntas aqui que eu acho que vão ser muito úteis, inclusive, para quem está nos ouvindo. Para começar, eu quero te perguntar a respeito, porque assim, mais de uma década de empresa, né? Tem muitas fases que a tua empresa já passou, que tu já passou com a tua empresa, com os teus colaboradores, enfim. E eu tive, por mais que seja empreendedora há anos, empreendedora social, tive meu negócio, fali meu negócio, enfim, tem fases que eu não passei com a minha empresa e que eu fico me perguntando em que momento que eu viraria essa chave, sabe? E tem um momento que eu acredito que o empreendedor, ele sai do lugar de vendedor, de querer vender o seu produto e passa de fato construir uma empresa, que são coisas totalmente diferentes, né? Tu teve essa virada de chave e existe isso mesmo? Existe sim. E é interessante como ela acontece automaticamente. A gente costuma dizer que empreender é um ato de coragem, né? Muita. Mas é mais do que isso, é um ato de coragem constante. Porque a empresa está sempre passando por momentos de transições. Então, no início, tu não sabe nem se o negócio vai dar certo. Depois o negócio começa a engordar, tu tem que cuidar para não crescer desestruturado. Então, tu tá sempre se atualizando, se adaptando ao novo momento que a tua empresa tá passando. E ao longo desses mais de 10 anos aí, eu passei por essas fases, sim. E é legal como é constante. Sim. Não é, vou me atualizar aqui e tá resolvido. Não, vai virar. É constante. E eu tenho certeza que daqui a 15 anos eu vou olhar para trás e vai ter muito mais coisa. Daqui a 20 anos vai acontecer da mesma forma. Então é um ato constante de atualização, né? De tá sempre se adaptando ao novo momento em que a tua empresa tá, né? Ela tá vivendo, tá vivenciando. Sim. Sabe que a gente percebe, até porque toda segunda tem um empreendedor aqui, né? Que no decorrer da carreira, digamos assim, deste empresário, deste empreendedor, quando mais no início,
A minha percepção é de que ele está ali, né, dentro das responsabilidades, daquela demanda que o empreender dentro do nicho dele exige. Mas, depois de um tempo, ele começa a perceber que existem outras coisas, parece que vai colocando a cabeça para fora do liquidificador, eu digo, né, e ter uma visão mais de cima, assim, do seu negócio. E ele começa a perceber as oportunidades que o negócio dele tem. E eu acho que essa é uma grande virada, né, para os empreendedores. Como que foi para ti? Na verdade, essa a gente diz que é uma das principais viradas, né? Sim. Elas são muitas, mas essa é uma virada de chave de fato, porque é o momento em que o empreendedor entende que ele precisa se desligar do operacional. Sim. Isso não é papo de coach, tá? Sim. Sai da empresa, tu tem que viver. Não é bem por aí. Mas a partir do momento que tu é um cara dentro da empresa, que tu segue sendo centralizador de todas as operações que acontecem, tu mesmo tá impedindo a tua empresa de crescer. Sim. E quando tu começa a entender isso muda o jogo. Porque eu, por muito tempo, eu fiquei ali preso dentro do meu próprio negócio. Ali foram 5 anos trabalhando nessa forma. Então, essas e fases aí, né? E aí, com 5 anos, eu comecei a entender, opa, peraí, vamos olhar para as multinacionais, vamos olhar para as outras empresas, o que fazem de diferente do que eu faço. Eu vim para resolver uma dor, né? Uma dor de atendimento, uma dor de tu não ter uma assistência técnica na cidade, porque foi assim que a minha empresa começou, né? Com uma assistência técnica. Sim. Então, depois de identificar dessa dor, entramos com a solução, né? Que é ter um bom atendimento. Então, na época, cada técnico de multinacional atendia 120 clientes. Na minha empresa, eles não atendem mais do que 50. Então, tu tá sempre, opa, peraí, qual é qual é a nossa missão aqui? Quais são os nossos valores? O que a gente não pode, sabe? E o atendimento para nós é crucial. Revisita, né? Exatamente. E isso é muito importante, porque a cada virada de chave, a cada passo que dá, a tendência é tu se distanciar do que tu iniciou, o porquê que tu começou, e às vezes tu começa a devagar, tipo, e daqui a pouco tu já tá fazendo o que grandes empresas faziam, no meu caso, e daí tu tem, opa, peraí, não, calma aí. Sim. Meu negócio é atendimento, volta lá. E a partir do momento que tu começa a sair do operacional, é que tu começa a visualizar isso. Então, quando nós iniciamos ali nas vendas dos equipamentos, eu entendi que eu tava deixando muito dinheiro na mesa, né? Por estar, de fato, no operacional. Então, eu ainda não me desliguei 100%, sabe? Eu ainda tô ali, mas... É necessário também, é necessário, né? mas um pouco. Com o passar do tempo, as minhas horas no operacional, elas diminuíram bastante. Então, hoje, eu já vou na obra para ver o elevador, se tá tudo certo, fazer essa conexão com o cliente, ali fazer uma entrega e tal. Mas não como antes. Antes o pessoal tava com o buraco da caixa do elevador aberto, eu tava lá, sabe? Tava sempre em função. Bobeava, eu tava botando a mão junto e trabalhando. E ali não era o meu lugar, de fato. Eu deveria estar no operacional. E aí tu começa a olhar pra parte financeira, tu começa a olhar pra outras coisas que quando tu tá muito focado no operacional, tu vai fazendo somente o básico. Então, daqui a pouco a tua empresa já nem tem que estar mais no simples, tu já tem que estar no real. Sim. E tu tá ali tão focado, trabalhando no dia a dia, envolvido, que tu para de olhar para esses setores da empresa, né? Desde o RH, enfim, são muitos setores, multissetorial, né? Tu acaba se tornando uma pessoa que tem que olhar para todos eles. E é legal que tu também começa a entender que tu precisa de ajuda. Sim. Porque às vezes o empresário, ele entende que ele resolve tudo. E não é assim, não é. Tu vai precisar de pessoas boas para te acompanhar nessa caminhada. Acho que esse é uma não diria erros, né? Mas é uma das questões, assim, que não tem empresário que eu não ouça falar que não tenha passado por essa questão, né? De largar um pouquinho, né? E confiar naquela equipe que tá ali. E eu acho que uma das maiores preocupações é, de fato, a manutenção da qualidade, né? Porque quando ele tá fazendo, a pessoa, né? Inclusive, eu quero deixar aqui uma lembrança que o Douglas já teve aqui no cafezinho. A gente já falou do Noroeste Elevadores. Vale muito vocês assistirem aquele episódio, que foi muito legal, falando sobre toda a trajetória, que possibilita, então, o Douglas está aqui falando hoje, né, de mais de 10 anos de empresa. E aí, assim, essa coisa do empresário ele começar, do empreendedor ele começar, ele sabe o que ele está entregando, ele sabe a qualidade daquilo. À medida que vai largando mão, vai dando um certo receio da manutenção desta qualidade, né? Eu acho que esse é o grande receio do empreendedor, de largar. Como que faz para manter esse equilíbrio? Tem uma palavra mágica chamada processos. Aham. Não adianta, gente, você que tá me ouvindo aí, você que é empresário, não tem outro caminho. Então, a única maneira de tu conseguir sair, de fato, da operação e começar
não de largar, mas conseguir de fato passar para alguém fazer esse serviço ou acompanhar, se for o caso, é tu ter os processos dentro da tua empresa, né? Então, ainda mais nós, que somos uma empresa de elevadores, né? Tu tá lidando ali com o transporte de pessoas, então a questão da segurança para nós, ela tá sempre em primeiro lugar. Então, como é que tu cuida da segurança se tu não tem os processos, né? Então, a partir do momento que tu não tá mais indo lá visitar o prédio, visitar o teu cliente, precisa garantir que o teu técnico esteja fazendo isso. Então, eu, no meu caso, eu tenho os processos, implantei alguns sistemas também, que monitoram quando o técnico vai fazer a revisão do equipamento, ali ele tem que tirar algumas fotos e tal, para nós termos o controle do que ele está fazendo no equipamento. Mas o segredo, de fato, é tu ter os processos alinhados aí, de maneira que qualquer pessoa consiga, em caso da tua ausência, essa pessoa consiga fazer o que tu fazia. E eu entendi que isso não serve só lá para o técnico, serve para qualquer setor da empresa. Tu tem que ter processos, seja no administrativo. Eu recentemente contratei uma pessoa para me acompanhar mais de perto. A ideia é que ela me acompanhe agora durante 6 meses, para mim conseguir acelerar essa questão da dependência do Douglas dentro da empresa. Então, a gente tem um plano, sabe, que em 6 meses eu conseguir fazer com que a empresa faça qualquer coisa, qualquer operação aconteça sem eu estar presente, sabe? E isso é um sonho, porque daí de fato tu passa a ser um empresário, né? Sim. Então, a gente diz que isso demora para acontecer, costuma dizer que isso demora anos, e realmente foram anos, né? Foram 10 anos trabalhando para que hoje isso começasse a se encaminhar dentro do meu negócio. Então, nós iniciamos para atender Santo Ângelo, né? Foi assim que nós começamos a empresa, com CNPJ aqui na cidade, tá? Local, aqui em Santo Ângelo. E nós iniciamos esse trabalho aí para tentar melhorar a questão do atendimento, né? Se esperava vir técnico de Porto Alegre, Passo Fundo, de Santa Maria, de qualquer cidade, menos aqui. Então, nós entramos para atender a cidade e foi bem rápido, a gente já expandiu. Então, hoje a gente já atende todo o estado do Rio Grande do Sul em manutenção, são dezenas de municípios. E a gente abre venda também para todo o país. Só que, de fato, quando a gente fala, nós temos dois setores ali dentro da empresa, são os nossos cruciais, né? Que é a prestação de serviço, o pós, e também tem a questão da instalação, né? Que é a venda em si. Então, são setores distintos, mas que caminham de mão dadas no nosso dia a dia. Agora, uma coisa importante que tu trouxe aí dessa questão de conseguir implantar sistemas que acompanhem os processos criados, é, de fato, o gestor conseguir sentar para ver essa devolutiva, né, Douglas? E daí dar essa devolutiva. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Eu me lembro da minha época de gestão de equipes, assim, que a gente tinha muito relatório, muito retorno, muita devolutiva no sistema, e por vezes era tanto relatório que a gente não conseguia parar para olhar e sentar com o colaborador e dizer, olha só, tá vendo aqui não deu por conta disso, como é que foi isso para ti? Isso é fundamental também. É fundamental, né? E, na verdade, Dani, a gente passa por esse momento hoje. Sim. Hoje, quando eu falo nessa questão dos 6 meses aí, é porque eu estou vivendo isso. Então, essa questão do, poxa, nós temos os nossos relatórios ali, mas a gente quer gamificar. Então, vai ter bônus para o funcionário. Como é que tu olha esse relatório? Como é que tu cobra? E aí tu entende que tu precisa de pessoas. Tu precisa de pessoas que façam isso, porque tu pode ter o sistema que for. Se tu não tiver um tempo adequado para ir lá e olhar, é como se tu não tivesse. Então, hoje eu nem sei quantos sistemas a gente tem dentro da empresa. Imagina tu ficar... Isso também é operacional. Tu ficar ali grudado, tu tem que olhar os gráficos, sabe? Então, quando tu consegue alguém para conseguir acompanhar e fazer com que aquele sistema se pague, faz todo sentido, porque tu coloca o rastreio do veículo no carro. E aí tu coloca o rastreio do veículo, mas ninguém olha. Então, eu tenho rastreio para o funcionário não sair viajar final de semana. Mas ninguém olha se ele foi ou não, sabe? Então, é um acompanhar. Obviamente o funcionário não vai fazer isso, mas é no intuito de que tu tem que acompanhar o sistema, seja qual for a função dele, né? Sim. E senão o processo perde o sentido, né? Perde o sentido. Perde a lógica de existir. Agora, tem alguma coisa, tu falou de processo, alguma coisa que tu sabe sobre gestão hoje e que tu acha que seria, assim, muito melhor se te soubesse há 10 anos atrás? O que seria? Em relação aos processos, é que eu não preciso cuidar de todos eles. Porque eu sempre fui uma pessoa muito centralizadora no meu negócio. Então, beleza, tu desenvolve o processo, mas quem olha o processo sou eu. E eu não abri a mão disso. E não tem que ser assim. Então, fazem vai fazer 2 meses já que eu tenho ido na reunião de alinhamento com os técnicos e não tenho falado nada.
E, cara, isso dá uma angústia, uma certa liberdade, uma mistura de sentimento, porque tu vê tudo aquilo que tu colocou no papel, que tu projetou acontecendo, né? Porque agora é hora, não, peraí, se tu quer que aconteça assim, então calma lá. Deixa rolar. Deixa a coisa acontecer, deixa fluir e vai ajustando, vai sempre ajustando. Ah, deu errado aqui, corrige ali. Sim. E vai fazendo, e vai fazendo esse acompanhamento intermitente aí, Sim. né? Sabe que o Zuco teve aqui uma segunda dessa e a gente falou muito sobre feedback. Que é exatamente onde tu vai começar a atuar mais forte agora, se tu tá largando mão do processo, né, para justamente acompanhar. E essa também é uma parte fundamental, né, senão não adianta o processo se a gente não conseguir acompanhar quem realiza esse processo, né. Exatamente, e se tu tá mergulhado ali nos processos, literalmente, da tua empresa, por mais que tu não esteja no operacional lá na ponta, tu não tem tempo de dar esse feedback. Sim. Porque o empresário, ele tem muita área da empresa para olhar. Então, eu vejo que pode ser uma coisa meio sonhadora, de grande empresário, mas eu acho que tu tem que olhar para alguém e ter como exemplo. Se tu pega grandes empresas aí, é gráfico, Sim. é números, não tem que estar ali no processo, no operacional. E eu desenho para que um dia isso aconteça dentro da minha empresa também, né? Sim. Afinal, eu tô competindo com multinacionais, né? Então, essas Exato. empresas, elas... tanto Tem Atlas, outro nível, Thyssen, né? Otis, eles não estão para brincadeira, né? Essas empresas aí têm Exato. mais de 100 anos de mercado. Então, como é que tu compete com essas empresas? Nós temos o nosso pós, a questão do atendimento e tal, mas é importante, é saudável para a empresa que queira se desenvolver, que ela tenha um caminho a trilhar nesse desenvolvimento, porque senão fica tudo meio vago, sabe? Mas peraí, aonde tu quer chegar? Onde é que tá indo? Então, tu quer industrializar? Tá, então peraí, então é por aqui. Onde é que vai ser? Como vai ser? Né? Sim. E tem alguma crença nesses 10 anos aí, 11, que tu tenha abandonado aí ao longo da tua trajetória, que tu começou achando que era uma coisa e viu que não era nada daquilo? Tenho sim. Uma das crenças fortes que eu tive sempre foi a crença da escassez. Olhava o medo do não dar certo, sabe? Mas já uma vez foi assim. E se acontecer de outra maneira que não seja o que eu desejo, sabe? Então, de certa forma, tu acaba criando um pouco mais de coragem, sabe? E eu passei por isso quando eu comecei a vender elevador. Porque é um custo alto, né? Sim. Então, há um investimento alto também e há um risco. Uhum. E quanto maior o risco, maior o sucesso e também maior a queda, né? Então, tu tá ali naquela linha tênue ali que Sim. tudo pode acontecer da melhor maneira ou não. E aí tu acaba deixando essa crença de escassez, de que não é pra mim. Cara, pode, tudo dá certo, baixa a cabeça, trabalha, se dedica, que vai funcionar, sabe? Então, às vezes, é preciso arriscar um pouquinho esses dias. Até nós estávamos conversando sobre isso, tem aquele memezinho, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. E é a mais pura verdade, tu precisa arriscar um pouquinho no teu negócio também. Obviamente, tu não vai fazer nada mirabolante, né? Dentro da tua responsabilidade, né? Claro. Da tua responsabilidade do teu negócio, das tuas condições, tu precisa inovar, tu precisa se arriscar, sabe? Porque senão o mercado, ele não te espera, ele te atropela. Sim. Então, se tu ficar parado no tempo, vai vir alguém melhor do que você ali, vai vir uma empresa maior e vai passar a tua para trás. Então, tem que estar sempre se atualizando, né? Sim, e arriscar faz parte mesmo, né, do empreender. Agora são 13h22, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui no nosso cafezinho. Hoje eu tô conversando com o Douglas Antunes sobre crescimento empresarial, inovação e desenvolvimento. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre inovação na prática, sobre a transformação dos mercados, comportamentos dos clientes, adaptação às mudanças e os desafios de permanecer relevante em um mundo cada vez mais dinâmico. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. A gente já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. E a torcida canta animada, porque sabe que tem com quem contar. É com os cartões Sicredi e Visa, que entram em campo para fazer a diferença rumo à Copa do Mundo da FIFA. Com até 40 dias para pagar sua fatura, acúmulo de pontos e proteção de compras. Então, partiu torcer? Cartões Sicredi Visa é ter com quem contar. Acesse sicredi.com.br/cartões e conheça. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Conta com valor elevado.
sua fatura de água apresentou valor acima do esperado, isso pode acontecer por diversos motivos, como vazamentos internos, aumento no consumo ou mudanças na rotina da casa. Se perceber algo diferente, procure a Corsan. O atendimento pode ser feito nas lojas físicas ou pelos canais digitais. Você também pode ligar ou enviar mensagem pelo 0800 646 6444, que atende gratuitamente por telefone e WhatsApp. Outra opção é a agência virtual, com atendimento por vídeo, no site cliente.corsan.com.br ou pelo aplicativo digital. Minuto Corsan. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, CDL é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h27. Estou de volta contigo aqui com o nosso cafezinho da tarde, sempre com o apoio da Corsan, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Hoje eu estou recebendo o Douglas Antunes, da Noroeste Elevadores. Elevadores Noroeste, na verdade, né? É o contrário. E a gente vai falar um pouquinho agora, então, sobre inovação na prática. O Douglas é um cara que tem muito sobre essa questão, fala muito disso, né? Eu acho que tu aplica muito isso dentro da tua empresa, né? Como que ela tem aparecido, assim, em 11 anos, né? Muita coisa mudou, principalmente na tua área, né? E... na verdade, sim, quando a gente fala de sistemas, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala da parte técnica também, entra inovação em tudo, né, Douglas? Como que tem acontecido na prática a inovação dentro da tua empresa, nas áreas diversas, assim, o que tu quiser trazer? Mas olha, Dani, começa pelo que tu falou agora. Noroeste Elevadores? Não é. É Elevadores Noroeste. E tu sabe que no início era... Noroeste Elevadores. Sim. E aí o que acontece? Quando tu ia fazer propaganda ou botar um adesivo, a pessoa não tem muito tempo de ler o que está escrito ali, então acabava que era mais uma empresa Noroeste. Entendi. E eu disse, cara, mas o que eu vou fazer? Porque o Noroeste é um nome comum, digamos assim, de empresas da nossa região. E eu disse, tia, mas eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu achei a solução mudando, né? Então nós acabamos substituindo ali, colocando Elevadores Noroeste. Porque de cara já sabe o nicho. Já Elevadores, tá, beleza, já tá resolvido. Sim. Então a gente vai sempre inovando, né? Então essa não deixa de ser mais uma forma. Mas a inovação no nosso mercado, no nosso ramo, é a tecnologia. Eu costumo dizer que elevador tá aí há tantos anos, né? Mas
Que celular tu tinha quando o teu elevador foi instalado? Sim. Se o teu elevador é de 80, tu nem tinha. Eu nem tinha celular. Então, e as pessoas estão utilizando aquele equipamento. A gente presta serviço de manutenção, tá funcionando. Mas a nossa inovação se dá por meio da tecnologia. Claro. Hoje a gente tem sistemas de resgate no teu elevador, tu não fica mais preso em caso de queda de energia. Eu tenho o acesso ao teu equipamento na palma da minha mão, ali no meu celular. Nós temos reconhecimento facial dentro do elevador. Nós temos sistemas... Sabe aquela corridinha que tu dá para não perder o elevador? Sim. Hoje nós temos um sistema que ele faz uma leitura das pessoas que estão próximo à porta do elevador, para entender se tu tem a intenção de ir pro elevador, ele vai parar e vai abrir a porta. Capaz. Então, antes era uma correria, aperta o botão, bota a mão na frente da porta. Então, tu vai sempre inovando, tá sempre olhando pro mercado lá fora, né? Tem uma feira que acontece em São Paulo, que é uma feira bem grande, a maior feira da América Latina. E a gente tá sempre ligado nessas tendências do que vem de lá de fora. E, obviamente, a gente tem alguns projetos que a gente desenvolve internamente também, né? Mas a gente sempre olha para fora. Às vezes tu não precisa reinventar a roda. É olhar o que estão fazendo lá fora e trazer para cá. Porque quando porque quando tu compete com uma multinacional, por exemplo... vou usar o exemplo do carro elétrico, tá? Carro elétrico... Eu tive meu primeiro carro elétrico em 2021. Cara... carro elétrico já tinha lá fora desde sei lá, acho que 17, 18, tava bombando. Sim. Na Europa. Chevrolet já tinha carro elétrico, mas aqui não existia. Então, eu sempre fui muito acelerado nesse sentido. Eu lembro que na época nem tinha aqui, eu tava, meu Deus do céu, como é que não tem aqui? Como é que não tem, sabe? E assim que chegou, eu comprei um carro elétrico. Então, tu tem que estar sempre olhando para fora, para as tendências. Mas não vai dar certo, gente, já deu certo. Eu acho que 60% da frota na Europa é elétrica. Como é que não vai dar certo no Brasil? Não tem como um país tropical. A China também. Exato. Então, tu tá sempre olhando para as tendências lá de fora e fazer rodar aqui também. Sim. Então, tu não precisa reinventar a roda. Olha o que tem de bom lá e traz para cá. Até porque, assim como uma Chevrolet demorou para trazer o Bolt, que foi na época o meu carro... uma empresa multinacional de elevador também demora para trazer uma tecnologia para cá. Sim. Então, o que a gente faz, às vezes, nem a multinacional tem. Ela desenvolveu lá na Europa, tá em fase de teste e a gente traz para cá. Então, a gente vai inovando, né? Sim. Então, hoje eu tenho um produto para te entregar de ponta, né? Sim. Agora, tem uma coisa muito... que caminha junto, né? Que também precisa de mudança, porque a tecnologia ela vem com tudo. Mas aí ela esbarra numa coisa que é a mentalidade das pessoas, né? E aí o que tem que mudar primeiro? A mentalidade ou a tecnologia? Olha, eu vou te dizer que eu sinto uma dificuldade imensa, principalmente aqui no interior, né? Porque o pessoal, ele é um pouco mais mente fechada, assim, pra inovação, pro novo. Inseguro. Vezes, né? Mas aí eu acho que é a responsabilidade da empresa também comunicar isso, sabe? Sim. Tu tem que tentar entregar pro teu cliente da melhor maneira possível, que ele se sinta seguro para abraçar a ideia e dizer, não, vamos tocar esse projeto aí, vamos ver o que de fato acontece. Então, nós temos sim uma cultura fechada, nesse sentido de inovar e de experimentar, mas por um lado também é bom, porque a nossa cultura fechada, ela também fomenta muitos negócios locais. Então, às vezes, o cliente, quando ele tem uma multinacional, uma empresa lá de fora, que ele não conhece o nome, não conhece ninguém lá, e ele tem uma empresa local, ele opta pela empresa local. Que é a confiança, né? Exato. Então tem aquela situação de confiança que acontece entre o empresário e o seu cliente, né? Sim. Tu acha que, por conta dessa tua fala, de repente as empresas do interior deveriam adotar outras formas de inovar que se adequasse mais, né? Tipo, às vezes eu tô sendo muito disruptivo e trago isso para minha experiência própria. Quando eu abri uma escola de tecnologia, num tempo que nem se falava disso direito nas escolas ainda. E aí eu senti essa dificuldade no início, sabe? Talvez fui muito disruptiva para o momento que eu abri ali, que o pessoal meio achava que eu ligava para vender matrícula e falava, não quero eles longe do celular. Então as pessoas não entendiam muito o que era a proposta. Não sei se tem alguma... É que, na verdade, não existe uma receita de bolo, né? Quem dera existisse essa receita. Sim, mas eu acho ótimo. Que a gente precisa, na verdade, Dani, de coragem. Alguém tem que desbravar, alguém tem que desmatar. Então, por mais que tu, dentro do teu negócio tu tenha algo inovador,
tá tudo certo. Eu gosto muito dessa posição de estar no meio do mato ali, eu vou... Abrindo picada. E aí eu uso de novo o carro elétrico como exemplo, que nós não tínhamos nem infraestrutura aqui, não tinha nem carregador na região. E os caras me olhavam, mas tu é louco, cara, como é que tu vai carregar isso aí? Só que eu já tinha estudado muito, né, então eu carregava em casa. E não foi muito diferente quando eu resolvi abrir empresa também. Poxa, estava numa empresa que eu tinha um salário razoável, né, tu vai... Vou abrir. E aí todo mundo, meu Deus, cara, tem certeza, é uma empresa de elevador. Coragem, né? Cara, vou abrir. E no final deu certo, sabe? Sim. Depois de muita luta, muito suor, muito trabalho, muita dedicação, funcionou, acabou dando certo. Então essa posição de estar ali nesse impasse de trazer a novidade ou não, traz, porque alguém tem que trazer. Então que seja você, né? Que você seja o primeiro. Tem aquele ditado aqui do nosso interior que diz assim, ó, boi lerdo bebe água suja. É então, isso aí. né, não tem muito o que pensar, vai lá e faz. Agora tem uma coisa que tá também muito em voga, que a gente tem falado muito, que é esse novo comportamento deste novo cliente, né? Esse novo consumidor. A gente tem muitas mudanças aí de forma de hábitos de consumo, né? Um consumidor mais atento, que pesquisa mais, que tem mais acesso à informação, que preza por sustentabilidade, por confiança, empresas que tenham aí uma trajetória. Como que tem sido para vocês e como que tu entende este novo momento deste novo consumidor, principalmente aqui no nosso interior? Na verdade, isso é um fato, mas as pessoas, elas ignoram algo muito importante, é que a sociedade está passando por um momento de transição. Isso não é um momento local nosso, isso é a nível mundial. As compras na internet, elas estão aí e tu vai ter que se adaptar, senão tu vai ficar para trás. Então, às vezes a gente fica olhando o problema e não olha a solução. Então, esse cliente, ele tá assim mais exigente, ele tá com acesso à informação na palma da mão, e aí você tem que ser competente para entregar o que qualquer outra empresa ofereça para ele na internet. E o mais importante de tudo, né? Se tu depende da venda diária ali, tu tem que estar na internet também. Então, se tu não conseguir se adaptar, forma, né? É que nem a gente fala, mas não tem muita gente no comércio. É porque estamos passando por um momento de transição. Mas o que o teu negócio vai fazer para se adaptar? Porque tu ficar reclamando só não vai resolver. Tu vai fazer uma ação, tu vai forçar com que o teu cliente vá à loja com alguma promoção, algum ticket. Eu não sei, mas tu tem que se atualizar para te não ficar para trás, né? Porque o mercado, ele não espera. Ou ser tão interessante quanto online também, né? Online, porque existem suas vantagens, né? Claro. Tem as suas vantagens, desde uma roupa ali tu vai na loja, tu pode provar, pela internet tu não pode. Tem aquela questão do calor humano, da opinião ali na hora da compra também. Às vezes tu não sabe exatamente o que tu quer. Às vezes tu vai comprar pela internet ali e pessoalmente ali o vendedor mesmo já te dá algumas dicas que tu não tinha pensado, e pode ser um momento em que tu vai pra esquerda e não pra direita, né? Sabe que na semana retrasada, dia 10, a gente foi com o Sebrae pra Santa Maria, numa palestra do Caíto Maia. Cara, ouvir o cara falando vem muito ao encontro disso que tu tá falando também, né? Porque não adianta, porque no meu tempo. Não é mais o teu tempo. Infelizmente, não tem como a gente ficar preso naquele tempo, né? Tem que se atualizar. E assim, eu acredito que deve doer um pouco pro empreendedor, assim como dói para mim, né? Sigo empreendedor aqui no cafezinho, enfim. A tomada de decisão, né? Num cenário que muda muito rápido. Daqui a pouco a gente entendeu uma fórmula de sucesso, deu certo, mas eu já tenho que repensar de novo. O Caíto falou muito disso na palestra dele, dessa coisa da velocidade, né? Da mudança. Como que tu entende isso? Como que tu organiza isso na tua empresa? Essa coisa de tomada de decisão rápida, porque o cenário já está mudando e eu não posso ficar para trás. Na verdade, dentro da minha empresa, por mais louco que pareça, eu procuro ser aquele cara que tá mudando a tendência. Então, eu não espero bater na minha porta. Então, eu tô sempre criando, eu tô sempre reinventando. Eu me recordo que quando eu fui trabalhar pela primeira vez com um elevador, eu não conhecia nada do equipamento em si. E eu lembro já ter entrado com essa visão de inovação. Mas o que eu posso mudar no processo? E eu me recordo que estava numa mesa redonda e tinha umas 10 pessoas e elas riram. Como quem diz, cara, o que tu vai mudar aqui? Não tenho que mudar mais, sabe? Porque era aquilo ali, já tem mais de 100 anos no mercado, esse é o produto, não tenho o que fazer.
mas eu sempre fui inquieto, né? E aí tu começa a olhar, cara, tem muita coisa que dá pra mudar. Sim. Então, ao invés de esperar a tendência, seja você a tendência. Boa. Então, inova você, faz o Vai com mercado medo. correr atrás e não você correr atrás do mercado, porque daí tu sai da posição, né? Sai da posição de vítima pra posição de protagonista. Sim. Então, essa é bem melhor. Sim. O gosto é bem melhor. Sim. A gente falava, inclusive, antes de entrar aqui, né, da Letícia, lá da padaria, é um exemplo, né? É um exemplo. Da padaria Santo Ângelo. Tá sempre inventando uma moda nova, enfim, né? Uma moda nova é até redundante, mas sempre inventando alguma coisa, porque é isso aí, né? Tu fazer a coisa virar tendência. Agora são 13h40, a gente vai fazer nosso segundo intervalo aqui no nosso cafezinho. Hoje a gente está falando sobre crescimento, inovação, o papel do empreendedor na construção das comunidades onde ele atua. Próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre pertencimento, desenvolvimento local, empreendedorismo, futuro e o que realmente transforma uma cidade. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A próxima safra ainda nem começou, mas o Sicredi já tem soluções para antecipar o custeio. Para você, produtor, adquirir insumos como sementes, fertilizantes e tudo o que precisa para iniciar sua lavoura. Coloque os seus planos em prática. Abra sua conta e escolha as melhores condições e taxas para investir na sua produção. No Sicredi, não é só custeio antecipado, é ter com quem contar mesmo antes de plantar. Minuto Corsã. Informação rápida para você entender melhor os serviços de água e saneamento. Água de poço. Você sabia que usar água de poço sem autorização pode ser irregular? A legislação brasileira determina que a captação de água subterrânea deve ter licenciamento e autorização dos órgãos ambientais competentes. Isso acontece porque o uso sem controle pode comprometer os aquíferos e a qualidade da água. Além disso, a água de poço muitas vezes não passa por tratamento adequado, o que pode representar risco à saúde. Por isso, o abastecimento público garante água tratada, monitorada e segura para o consumo. Minuto Corsã. Informação que faz bem para você e para a sua cidade. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Tem gente que espera a cidade andar, mas tem quem levanta e decide mudar. Nada acontece só por esperar. Acreditar é o que faz tudo começar. Se um ajuda o outro, o jogo vira. A cidade cresce, a economia gira. CDL, CDL, é a força pra gente crescer. CDL, 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 todo mundo pode fortalecer. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
13h45, a gente está de volta com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo o Douglas Antunes, da Elevadores Noroeste, num papo sobre empreendedorismo. E agora a gente vai falar um pouco sobre pertencimento, desenvolvimento local, empreendedorismo futuro e o que transforma de fato uma cidade. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e CDL Santo Ângelo. Douglas, são muitos anos aí, né? Mais de uma década de Elevadores Noroeste. O que faz uma pessoa continuar investindo numa cidade, ficar na cidade, quando ela poderia buscar outros lugares para investir? Tu sabe que o slogan é lindo, mas acreditar muda tudo. Sim. Eu acho que começa por aí, sabe? É tu realmente acreditar na tua cidade. Porque às vezes tu fica só olhando a grama verde do vizinho e não olha pra tua, né? Então eu acredito muito nessa terra, acredito muito nas pessoas aqui da nossa cidade. E eu consigo deslumbrar de algumas coisas que outras pessoas não. Como, por exemplo, o nosso aeroporto aqui da nossa cidade nos conecta com qualquer lugar do mundo a uma hora. Nos aproxima, né? Nos aproxima. Então, isso para mim, no meu negócio, é um diferencial enorme. Então, voltando para elevador, de certa forma, quando estraga um elevador e eu peço uma peça de São Paulo, se tiver voo no dia, no mesmo dia tá aqui. Sim. Então hoje são 50 mil pessoas transportadas por dia na nossa empresa. Então tu tem que ter esse respaldo técnico de que se eu precisar, a peça vai vir. Então para nós é uma visão de futuro assim excepcional, porque a gente tem a segurança de que isso vai perdurar, vai continuar. Então a gente está bem localizado, está centralizado e isso nos demonstra que a gente deve continuar e que a cidade ela está crescendo, ela está ascendendo. Hoje as pessoas falam em relação à construção, obras, e é verdade, porque se tu pegar, vai numa empresa aí, numa construtora, numa casa de ferragem, numa loja de tinta, pergunta pra esses caras como é que tá a coisa, como é que tá, se tá devagar. E eu fiz isso, né? Te falei que eu fiz isso, constatei. E vou te falar. Muita venda. Tá bombando, tá bombando de fato, tá bombando. Nós mesmo, dentro do elevador, eu costumo falar que a gente vende mais elevador para fora de Santo Ângelo, obviamente, do que na cidade. Mas esse ano em específico, a gente tá na metade do ano aí e já vendeu um horror de elevador na cidade. Então, assim, ó, isso são sinais claros de que tá desenvolvendo, tá subindo, né? Óbvio que tu vai olhar para várias outras coisas, mas isso de fato é uma coisa que nos chama a atenção, porque quem constrói hoje não olha para amanhã. Esse cara tá com uma visão de futuro. Então, o cara que tá investindo, ele tem grana, ele não é bobo, ele não vai colocar o dinheiro dele num lugar que não vai dar certo. Então, se tá colocando, se tá construindo, se tá em obra, é porque isso aqui vai dar certo. Já tá dando certo, não é mais uma questão de vamos, será? Ou pior ainda, do gerúndio, né? Já tem algumas coisas que já estão concluídas, né? Então, eu vejo com essa visão, sabe? Que essa cidade vai prosperar muito ainda. Sabe que, às vezes, conversando aqui, principalmente quando a pauta entra nessa seara, parece que, mas que romântico. E não é. A gente sabe dos problemas da nossa cidade, que a gente vive nela, né? Mas eu acho muito importante que a gente consiga ver os dois lados sempre, né? Porque a percepção que a gente tem é que a gente só olha as coisas ruins, cara. E a gente tem muita coisa boa acontecendo. Outro dia eu tava num grupo lá que eu faço parte de WhatsApp e as pessoas falam, porque tem que investir mais em empreendedorismo, a gente não vê isso nas escolas. Eu digo, pelo amor de Deus, eu tô há um mês todas as quartas-feiras falando de empreendedorismo nas escolas no cafezinho, com projetos incríveis que essas crianças estão fazendo. Isso é futuro, tá? Isso é gente fazendo hoje para logo ali as coisas acontecerem. Então, assim, isso é um exemplo do que eu podia dar aqui de várias outras coisas que a gente sabe que estão acontecendo. Então, assim, a gente fala de desenvolvimento e as pessoas, por vezes, percepção minha, vozes da minha cabeça, tá? As pessoas ficam esperando os investimentos acontecerem, né? Tem que vir não sei o quê, tem que ter investimento. Sabe que tem que ter. Mas a gente precisa também que as pessoas façam essa parte do acreditar, né? Mas eu diria até, Dani, que vai além do acreditar, sabe? Porque isso a gente concorda. Eu costumo dizer que parece que às vezes a gente vive dentro de uma bolha que as pessoas não conseguem ver, ou eles vivem numa bolha que a gente não consegue ver também. Porque se tu parar pra pensar, tem tanta ação sendo feita na cidade, tem tanta coisa que a gente tá trabalhando pra tentar fazer. E normalmente quando eu escuto alguém com esse discurso, a minha pergunta é, o que você está fazendo? Porque parece, as pessoas falam como se elas não fossem daqui.
Tipo, as pessoas esquecem que essa cidade ela é formada por pessoas. Então, você faz parte disso. E se está ruim, você também faz parte disso. E da mesma forma que se estiver bom, você também faz parte disso. Você também tem o seu ônus e bônus. Então, as pessoas não podem se eximir como se elas não fossem responsáveis por nada. Sabe, eu costumo dizer que a gente está colhendo os acertos e os erros dos nossos avós e dos nossos pais. E aí, quais são os acertos e quais são os erros que nós vamos deixar para trás? Então, lá, os 20 anos vão passar do mesmo jeito. Então, talvez as pessoas nos culpem, né? E você vai estar incluído nisso, porque você faz parte dessa sociedade. Então, e não dá pra... a omissão também é uma forma de fazer parte ou não, né? Exatamente. Então, como tem essa campanha no CDL, dentro da Gira, a gente também faz bastante projeto lá. Sim, inclusive da Gira, esse que eu falei da escola. Da escola. Então, vem junto, vem participar, vamos fazer, porque... Os problemas a gente sabe que tem, ninguém é um gênio aqui, a nossa capacidade cognitiva ela é muito parecida, não vai fugir muito de um para o outro. Então a gente sabe dos problemas, sabe do que tem de bom, e essas pessoas que criticam também sabem dos problemas e também sabem do que tem de bom. O que de fato difere é o que você está fazendo quanto a isso. Eu estou me voluntariando, estou participando, estou fazendo ações, estou tentando fazer alguma coisa, mas e o que você faz, né? Então a gente sempre convida, vem junto, vem com o CDL, vem com a Agir, vem com... Cindy Lojas, vem com alguém, mas vem participar. Tem muita possibilidade, muito projeto de bairro bom também acontecendo, que talvez a gente, né, Santo Ângelo tem muito essa questão de setorização, isso é uma das coisas que sempre eu falei quando a gente estava, né, em outros momentos aí de trabalho, mas que a gente precisava expandir esse nosso centro, né, descentralizar um pouco a inovação, as coisas que acontecem. Mas tem muita coisa acontecendo no bairro, sabe? Pessoas tão boas quanto também fazendo acontecer lá, que talvez a gente não saiba, né? Mas tem coisa acontecendo. E aqui, enfim, né? As entidades, então, nem se fala, porque todo mundo tá buscando fazer alguma coisa que tá, de fato, reverberando na nossa comunidade. Mas eu queria ouvir de ti, né? Na tua percepção, o que Santo Ângelo faz bem, na tua opinião, que talvez a gente ainda não reconheça? Eu vejo que Santo Ângelo, eu acho que os números já dizem isso, né? Nós somos referência em prestação de serviço. E a gente precisa olhar para isso, sabe? Porque pode ser, prestação de serviço, mas isso move o mundo, move literalmente, porque a IA vai dominar o mundo, o robô vai dominar. Não é por aí, gente. A prestação de serviço, ela sempre vai estar lá. Então a gente precisa explorar, a gente precisa explorar melhor isso, capacitar os nossos estudantes para estar preparado para esse mercado aí. Porque toda vez que uma empresa sai para prestar um serviço em Porto Alegre, ela está trazendo impostos e recursos aqui para nossa cidade. Então a gente precisa valorizar essas empresas que prestam serviços aí Brasil afora. Então isso a gente tem de melhor, e são os números que dizem, não é eu que estou falando. Então tem muita coisa boa sim, e essa é uma delas. E ainda depois eu volto a falar de novo sobre essa ascensão vertical que vivemos hoje. E eu posso falar sobre isso porque eu trabalho com elevador há 16 anos, que eu estou na área há 16 anos, e eu noto o quanto Santo Ângelo demorou para crescer para cima. Nós não tínhamos prédios, foi bem devagar. E aí quando tu olha para as outras cidades da região, isso acendeu antes. Então a gente tá com uma oportunidade de mercado aqui, ó, excepcional. Quando tu vê esses grandes projetos aí, o que esses caras viram? De novo eu volto a falar, ninguém vai colocar dinheiro para perder. Então tem espaço ainda. Sim. E sabe que, te ouvindo falar, acho que vem ao encontro dessa coisa da responsabilidade, né, de todos. Eu acho que essa campanha do CDL, que fala que acreditar muda tudo, trabalha uma questão importantíssima nas pessoas, né? Porque a gente não tem como fazer nada sem as pessoas, de fato, vindo junto, né? Que é a autoestima da comunidade, né? A gente mexe lá num outro viés das pessoas, do lado humano das pessoas mesmo, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho desse papel dos empreendedores nesse sentido, sabe? De fazer com que essa autoestima se remexa de alguma forma para que a gente consiga tirar de fato a cabeça para fora do liquidificador e olhar, né, independente do espaço que eu ocupo, se eu sou pequeno, se eu sou grande, se eu sou dona de casa, se eu sou empreendedora, independente se eu sou estudante, né, como que tu entende que
que o empreendedor, né, os empreendedores de Santo Ângelo podem ocupar esse papel e fazer essa autoestima aumentar. Mas olha, dizem que a ignorância é uma benção, mas em alguns casos não. Porque às vezes as pessoas elas têm acesso, o algoritmo é danado, né? Sim. Se tu é gremista, tu só vai ver coisa do Grêmio. Se tu é do Inter, tu só vai ver coisa do Inter. Então, eu acho que os empresários, nessa posição, por exemplo, se tu parar para conversar com um colaborador meu, de novo, ele sabe de todos os problemas da cidade, mas ele também sabe de muita coisa boa que está acontecendo. Sim. E eu acho que o empresário ele tem esse papel fundamental nessa comunicação, mostrar para o colaborador, ver que tem coisas boas, contar a sua história, por que ele está na cidade, o que tem de bom, por que ele não abriu, sei lá, na China, no Paraguai, em qualquer outro lugar do mundo ele poderia ter feito. Por que ele está aqui ainda? Hoje o mundo é digital. Então, da mesma forma que tu tá com uma empresa aqui, tu poderia estar com ela em qualquer outro lugar do mundo. Então, tentar elucidar o teu colaborador, sabe? Fazer ele levar para casa essa informação para conversar com a mulher, com os filhos e voltar a acreditar nessa cidade, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que já acreditam nela, né? De fato, eu já faço isso há muitos anos. Eu acredito muito nessa cidade e a minha intenção é propagar isso. Sim. É tentar fazer com que o máximo de pessoas ouçam essa mensagem de que tem coisas boas aqui, sim. Tem coisas ruins, mas nós temos muita coisa boa aqui na nossa cidade. E o empresário tem um papel fundamental em fazer essa comunicação direta, né? Porque imagina, hoje nós temos, se eu não me engano, são 8 mil CNPJs na nossa cidade, ou 9 mil CNPJs. Nós temos, ou é 8 ou 80. Nós podemos ter 8 mil falando bem ou 8 mil falando mal. Qual a gente vai querer? Qual vai trazer algo de bom, né? Então, acho que cada um faz a sua escolha. Como é que a gente vai ficar falando mal da nossa própria cidade, né? Isso não pode, não dá. Seguimos, porque eu também tô nesse grupo aí, tá? Eu acredito, faço, boto minha cara a tapa e eu acho que tem... Quando eu decidi que eu iria voltar para Santo Ângelo, foi uma decisão totalmente consciente de onde que eu gostaria de desenvolver o meu empreendedorismo, de criar minha filha, né? De estar perto da minha família. E Santo Ângelo, acho que me atende, assim como atende a muitas outras pessoas que moram aqui em vários requisitos. Eu não trocaria de verdade por outra cidade, de verdade. Agora, pra gente fechar, tá? Já são quase 14h, eu queria que tu falasse um pouquinho, né, para esses empreendedores, enfim, né, depois de tudo que tu viveu como empreendedor, por que a frase acreditar muda tudo faz sentido para ti? A frase acreditar muda tudo, ela faz muito sentido para mim, porque o ambiente que a gente vive e o que a gente semeia, a gente colhe. Então, se tu acreditar de fato de coração, as coisas começam a acontecer. Tu pode chamar de fé, tu pode chamar do que tu quiser, mas tu pode chamar até de lei da atração, se você melhor preferir. Mas se nós acreditarmos, as coisas começam a simplesmente acontecer. Sugiro até que alguns leiam um livro O Segredo. Eu acho que ele tem algumas coisas que falam muito a respeito disso. E se tu só pensa coisa ruim, atrai coisa ruim. E se tu pensa coisas boas, as coisas boas começam a acontecer. E não é utopia, é tu ter fé, pode chamar de fé, de que as coisas vão melhorar e fazer alguma coisa. Não espera cair do céu, não espera pelo político, não espera pelo teu chefe, não espera por ninguém. Vá por você mesmo. Agora a gente tá num frio aí, quantos graus? Acho que deve estar uns 10 graus menos até. 13 graus. E como é que tá as tuas doações de roupa para esse inverno? Já doou teu cobertor? Já deu uma revisada? É pelo mínimo. Não precisa ser nada mirabolante. As grandes ações, aí sim, aí você deixa pro político. Mas é nas pequenas coisas, são nos pequenos movimentos que a gente vai mudar a nossa sociedade. Né? É nas pequenas ações. A gente olha pro imediatismo de querer resolver tudo. Mas não é por aí. Vamos começar devagar. O que eu posso fazer? Como eu posso me voluntariar? Né? E não, de fato, ficar esperando para que alguém faça algo por mim, né? Eu acho perfeita a sua fala, porque às vezes a gente fala que, não, mas o acreditar, enfim, muda. E não importa o tamanho. E é bem isso que tu falou, né? Faz dentro da tua casa, faz lá com a tua família, né? Aos poucos as coisas vão saindo de dentro de casa, de dentro das escolas e por isso acontecendo em outros lugares, sabe, né? Que tem um filme, agora eu não vou lembrar o nome do filme, mas ele tem uma pílula lá que amplia a capacidade cognitiva dele, ele fica inteligente. Acho que é Sem Limites até o nome do filme. E ele toma essa pílula e ele tá em casa.
Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele se tornou um ser muito inteligente. Ele lava a louça. Coisa simples, olha só, tu já imagina que é. o cara vai, sei lá, vai acertar, vai achar uma maneira de ganhar na Mega Sena ou algo do tipo. Não, o cara foi lá e lavou a louça. Então, são coisas simples que mudam o nosso dia a dia e acabam mudando a nossa sociedade. A consequência vai ser a mudança. Douglas, obrigada. Obrigada, adorei a nossa conversa. Volta sempre aqui no Cafezinho, que é sempre um prazer conversar contigo, tá? Tem que achar pautas mais desafiadoras para sentar contigo numa próxima vez. Vamos desmatando. Obrigada. Hoje a gente falou sobre crescimento, inovação, desenvolvimento, mas talvez a palavra mais importante dessa conversa tenha sido confiança. Nenhuma empresa cresce apenas por causa de um produto, nenhuma cidade se desenvolve apenas por conta de investimentos. E nenhuma transformação acontece sem pessoas dispostas a enxergar possibilidades onde outras enxergam apenas dificuldades. Empreender é, na essência, um ato de confiança. Confiança no trabalho, nas pessoas, no futuro. Nosso agradecimento aqui ao Douglas Antunes por compartilhar conosco a sua experiência, suas reflexões e a sua visão sobre os desafios e oportunidades de quem escolhe construir e investir na nossa região. E meu agradecimento também aos parceiros do Cafezinho, né, que tornam esse programa aqui possível todos os dias. Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar, Tenondé Parque Hotel e especialmente ao CDL Santo Ângelo, porque desenvolvimento de uma cidade não nasce apenas de obras, de investimentos ou das oportunidades que chegam de fora. Nasce quando as pessoas, empresas e instituições escolhem participar da construção do nosso futuro. Quando existe envolvimento, existe pertencimento e principalmente existe confiança no potencial da nossa comunidade. A CDL aí, acreditar muda tudo. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana a todos nós. Até amanhã com mais um Cafezinho. Tchau, tchau.